Irmãos, bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Francisco Castro, você está no canal Pela Fé, @Castro48. Seja muito bem-vindo. Deus possa abençoar o teu dia de um modo especial. Quero louvar a Deus mais uma vez pela sua vida, que tem nos acompanhado, que tem estado conosco, tem aí dado sua sugestão. Sou grato a Deus por você que tem feito seu comentário. Muito obrigado, permaneça fazendo isto, porque assim fazendo você nos ajuda a levar aí conhecimento da palavra de Deus. Quero pedir a você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar. Muito também obrigado por você estar compartilhando e alcançando outras vidas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like, compartilhe. Quando se inscrever, não esqueça de ativar o sino das notificações. Fazendo isso, sempre que nós postarmos vídeo, você vai estar sendo informado a respeito dos vídeos que postarmos. Dito isto, vamos para a palavra de Deus. Um dos nossos inscritos, o irmão Arnaldo Souza Santana, muito obrigado, irmão Arnaldo, ele fez um comentário e pediu que nós fizéssemos o vídeo a respeito de 1 Coríntios capítulo 10, o verso de número 12, que diz que aquele que está em pé, ele cuide para que não caia. Ele disse: pastor, eu faço um vídeo a respeito deste assunto. E aqui estamos nós para comentarmos hoje. Como prometido, que responderia a todos os comentários, quero agradecer a ele por este vídeo, por este comentário, e quero comentar com vocês a respeito deste: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Vamos ler a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 10, a Bíblia de Estudo Pentecostal, vou ler. Capítulo 10, o verso de número 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Amém? Se você pegar o contexto desta história, se você pegar aí os versículos anteriores, ou até a carta de modo geral, você vai entender, fica fácil para nós entendermos o porquê que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Corinto, ele diz: olha, cuidado, você que acha que está em pé, que percebe que está em pé, você que está achando que está numa posição de trabalho, porque estar em pé significa isso: estou trabalhando, estou na ativa, estou totalmente em vigor. Você que está em pé, cuidado. Por que Paulo diz isso a eles? Se nós pegarmos esta primeira carta, a partir do capítulo de número 1, quando Paulo começa a falar a respeito do seu apostolado, logo em seguida ele entra num quesito onde a igreja está muito dividida, é uma igreja que está cheia de dons espirituais, mas é uma divisão muito grande. Uma é de Paulo, outra de Apolo, outra desse, outra daquele. E a igreja está ali vivendo um período um tanto meio que atrapalhado na área doutrinária. Eles estão ali meio que desorientados na área doutrinária. E assim sendo, alguns já não aceitam mais a correção. Alguns daquelas pessoas que ali estão, eles não conseguem aceitar a correção. Por quê? Porque eles começam a pegar, apesar de ser uma igreja espiritual no sentido de dons espirituais, não no sentido de testemunho, eles começam a buscar de fora os costumes dos gregos, o costume dos romanos, eles pegam e trazem para dentro daquela comunidade, ou quem vem para dentro daquela comunidade evangélica não procura mudança. É uma igreja de oração, é uma igreja que busca muito, inclusive tinha vários dons, mas havia um problema ali. No capítulo de número 5, nós encontramos um camarada que está lá fazendo parte dessa igreja, que até ficava com a própria madrasta. A madrasta, que era a mãe, a esposa do pai dele lá, ele ficava com ela. E ninguém se importava, para aquilo parecendo que naquela igreja era comum. Então, era uma igreja que estava vivendo um período difícil. Quando nós pegamos o capítulo de número 6, nós vemos uma igreja, dali em diante, nós vemos uma igreja que está vivendo uma idolatria terrível. Está totalmente misturada. Se havia qualquer festa pagã, lá estava ela. Se havia qualquer comemoração pagã, lá estava ela. Se havia alguns dias especiais pagãos, comemorados pelo paganismo, eles traziam para dentro. Festas, eles imitavam praticamente as festas pagãs. Ou seja, os costumes daquela igreja, a maneira que aquela igreja vivia, estava mais alienada de Deus e mais próxima do mundo do que alienada do mundo e próxima de Deus.
Mas aquela igreja tinha dons espirituais e aparentemente estavam em pé. E tinha alguns lá que estavam firmes, realmente. Tinha alguns lá que estavam bem. E esses que estavam bem viviam um conflito de ideia muito grande ali dentro. Até porque não tem como. Uns estão santificando, procurando viver corretamente como discípulos do Senhor, até porque eles não tinham uma Bíblia escrita como nós temos hoje. Eles tinham que ser transmitidos verbalmente ali, os conhecimentos. Então eles tinham ali aquela dificuldade de entendimento e o outro cara tinha uma dificuldade de aceitação. Um tinha dificuldade de entender que estava errado, que não podia ser daquela forma, que tinha que mudar as atitudes, porque daquela maneira, Paulo explica bem nessa carta aqui, e principalmente nesse capítulo de número 10, por causa desse misticismo, dessa mistura de vida anterior com a vida agora, por causa disso aí, Paulo explica aí que Deus havia destruído Israel no passado. Paulo diz, olha, na travessia lá do deserto, escapou ninguém, Deus matou. Coré, Datã e Abirão lá morreram. E aí Paulo vai dando uma relação de várias pessoas que tentaram pegar o costume de fora e trazer para cá, ou servir a Deus da sua própria maneira. Mas sempre houve ali um remanescente. Havia ali uma igreja que não se corrompia. De repente Paulo diz para aqueles que acham, que têm a certeza que estão fazendo a coisa certa. Paulo diz, olha, você que acha que está em pé, cuidado para que não caia. Caia em quê? Lembre bem que no início aqui do vídeo eu falei que estar em pé é estar em plena atividade, estar em vigor, ter a certeza, estar produtivo, está produzindo, está trabalhando. E Paulo diz, cuidado para que você não caia. Cuidado para que nós não caiamos. Caiamos de quê? Duas coisas no mínimo. Caiamos da graça de Deus e voltamos ao mundo. Nos tornamos legalistas religiosos, estamos dentro da casa, porém, estamos afastados de Deus. E esta é uma das quedas. A outra, a segunda queda, caiamos na condenação do diabo, que era o que estava acontecendo lá. Paulo, no capítulo de número 5 dessa mesma carta, Paulo diz que aquele rapaz que estava ficando com a madrasta dele lá, era para pegar ele e entregar a Satanás. Entregar a ele a disciplina ou até uma exclusão, para que ele vinha sentir na pele o pecado dele e a partir dali ele se arrependesse. Então o segundo não caiamos na condenação do diabo por causa de atitudes, por causa de coisas que fazemos que não agradam a Deus. E aí corre um risco muito grande, porque existe uma grande parcela de cristãos que talvez estejam vivendo isso aí. Talvez estejam vivendo essa situação de mistura de cristianismo com mundanismo. Irmãos, existe um problema muito grande hoje com relação a isso. Tem como nós sermos modernos sem sermos mundanos? Tem como. Há uma diferença entre ser moderno e ser mundano. E as igrejas estão se tornando mundanas, de modo quase que 100% em geral. Estão se tornando mundanas. Sei que existe uma exceção e existe um remanescente, não vou questionar isso. Mas existe um mesclanismo muito grande, está sendo mesclado. Existe aí um disfarce muito grande de pessoas dizendo que são cristãos, mas que querem, e até são, mas que não querem abandonar o mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós corremos um risco muito grande de cair em Isaías, capítulo de número 29, e o verso de número 13, quando o Senhor está falando justamente para um povo que está tentando viver isso. O Senhor diz assim, olha, esse povo me honra com os lábios, com a boca se aproximam de mim, mas o seu coração está longe de mim, porque a sua adoração comigo, ela está simplesmente seguindo aí um ritual humano que eles aprenderam na estrada. Mas aqui vem agora o Paulo escrevendo essa carta. Tu que está em pé, você, eu, cuidamos que estamos em pé, estamos bem, estamos servindo ao Senhor, procurando nos purificar de tudo. Nós devemos ter cuidado para não cair. Muito cuidado para não cair. Cair em quê? Cair nos prazeres, no chama aí, no apelo que o mundo faz. Cair no pecado. Ou cair na condenação do diabo. Cair na tentação de voltar atrás, olhar para trás e dizer não vale a pena. Temos que ter cuidado. Porque se cuidamos que estamos em pé, deixa eu lhe falar qual é a tua posição, que eu já estou terminando o vídeo. Deixa eu te falar qual é a minha e a tua posição no reino, se compensa cair. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 2. Eu quero ler com você. O verso é 1 Pedro, capítulo de número 2. Verso de número 9. Quem somos nós
Por que o perigo de cairmos? Olha só. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe bem que agora você é, preste bem atenção no que você ou eu somos. Geração eleita. Deus nos elegeu. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Temos que agir como os verdadeiros sacerdotes de Deus, do Rei. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse que tu é e eu sou. O sacerdote real. Nação santa. É uma nação santa, separada. Não é misturada. É separada. A palavra santo, qualquer teólogo do mundo vai ver isso aí. É separação. O povo adquirido. Deus nos comprou. Nós fomos adquiridos por um alto preço. Para que anuncieis as virtudes, estamos em pé. Anunciando as virtudes daquele que nos chamou. Das trevas, das obras erradas. Daquilo que fazemos que não agradava a Deus. Para vivermos uma vida santa. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você temos que brilhar. Esta é a explicação em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12. Um grande abraço, muito obrigado, Souza. Que Deus continue te abençoando grandemente e a todos os demais, em nome de Jesus. A paz de Cristo esteja em nosso coração e que possamos mudar para fazer a vontade do Senhor e permanecermos de pé. E depois de haver feito tudo, disse Paulo aos Efésios, que possamos estar firmes. Amém e amém.